Então, como eu falei no último vídeo, agora eu vou fazer uma breve recapitulação. Não vou falar de justificativa nenhuma, só vou apresentar as minhas conclusões mais gerais. Eu vou falar do Algaion, vou falar depois do Darkthrone e depois do Mayhem, tá? Sublinhando alguns pontos importantes daquelas análises que eu fiz. Lembrando que essas análises, elas sempre se referem à estrutura harmônica e melódica. Então, assim, a música, tem que lembrar disso, a música ela tem mais elementos, né? Se você agrega outros elementos, pode ser, né, esperado, né, que o sentido ou seja reforçado ou possa até ser mudado, né? Essa análise eu estou me prendendo só à parte harmônica e melódica. Bom, vamos lá, então, eu vou começar falando do Algaion, a recapitulação. O Algaion a música que a gente ouviu, ela é basicamente não problemática, não cria, o objetivo dela não é criar tensão nem movimento, ela é diatônica, ela tem uma melodia circular, estável e consonante, há um predomínio ou uma tendência à estática melódica e harmônica, e o sentido predominante é um sentido contemplativo. A música do Algaion, ela é marcadamente contemplativa. Também uma outra característica que a gente poderia ressaltar é que há um predomínio da estrutura melódica sobre o elemento harmônico. Em relação ao Darkthrone, ele tem essa música do Darkthrone, ela é bem interessante, né? Porque ela é complexa, no sentido de que ela não é nem puramente uma coisa nem puramente outra. Ela é um certo híbrido. Ela tem um caráter problemático para aproblemático, né? Como foi explicado lá quando a gente fez a análise, ela cria uma tensão, ela apresenta um problema, só que ela não resolve o problema. Ela destrói o problema. A forma dela escapar do problema não é dando uma resposta, mas é destruindo a própria pergunta, vamos colocar assim. É uma melodia diatônica, né? Predomínio diatônico. É uma melodia progressiva. E agora também, o caráter híbrido dessa música, do Darkthrone, ela gera algumas dificuldades classificatórias, né? Por exemplo, eu disse que ela é diatônica. Eu apresentei essa, né? A tendência diatônica dela. Formalmente, de fato, a predominância é diatônica e não é cromática. Mas aí é que tá. Isso é uma análise, vamos dizer assim, quantitativa. Se você fizer uma análise qualitativa, aí a coisa muda um pouco de figura. Ou seja, se você considerar que as notas, todas elas mais ou menos se equivalem, não tem uma nota mais importante do que a outra, aí ela tenderia para uma escala diatônica. Agora, o problema é o seguinte: se você fizer uma análise mais qualitativa, o que vai revelar é que as dissonâncias e as instabilidades, elas são fundamentais na música. São fundamentais, embora quantitativamente, vamos dizer assim, elas apareçam, elas têm menos sinais externos desse desequilíbrio. Mas quando você faz uma análise mais qualitativa, mais cuidadosa da música, você percebe que esses elementos são substanciais. É por isso que ela tem essa natureza híbrida. É uma natureza híbrida no seguinte sentido: ela tem uma parte que é oculta,
uma parte que aparece uma parte mais oculta, vamos dizer assim, né? Ela tem camadas. Então, numa primeira camada, ela seria mais diatônica, mais consonante, e numa camada mais profunda, ela seria mais cromática e mais dissonante e mais instável. O sentido da música também, por conta dessa característica híbrida, todas essas classificações elas ficam meio particionadas, são duas coisas ao mesmo tempo. Então, como eu já havia frisado, ela é de problemática para aproblemática, problemática para aproblemática. Ela tem uma característica que a gente poderia dizer assim, épica com uma insinuação de tragicidade, mas predominantemente épica, e também isso é que é interessante, uma característica que a gente poderia chamar quase assim nihilista, porque dada a forma como se resolve a tensão, né? Lá quando eu mencionei o tal do buraco negro tensional, né? Foi a palavra engraçada que eu usei, a expressão. De certa forma, né, esse feeling épico e ligeiramente trágico, ele se dissolve nesse vórtice destruidor de sentido, né? Que está mais na dimensão profunda da música. E por conta dessa característica, a gente pode dizer que um sentido mais abstrato agora, né? Ela é uma música que, assim, busca a destruição da temporalidade, né? Destruição da temporalidade. Enquanto que no Algaion, eu esqueci de dizer, está mais ligada à superação da temporalidade. Agora, para terminar o Dark Throne, há uma predominância aqui, ao contrário do Algaion, há uma predominância dos elementos harmônicos sobre os elementos melódicos. Bom, agora falando do Mayhem, o Mayhem já é uma música problemática, a predominância cromática, mas aqui também vale um pouco aquilo que eu falei para o Dark Throne. Se você fizer uma análise quantitativa, talvez dissesse que é diatônica, mas se você fizer uma análise qualitativa, porque aquela dissonância que tem na terceira frase, ela é muito importante para a música, então dá uma certa cor cromática para a música. E também a melodia é progressiva, né? Ela não é circular. Assim como o Dark Throne, essas melodias não são circulares, só a do Algaion que é. O sentido predominante dessa música do Mayhem é muito claro, é trágico, é uma música trágica, que lida com tragédia. É essa que é o sentido da música. E também, né, eu falei já isso, mas só para deixar claro, né, assim como eu estou dizendo que qualitativamente ela é cromática, qualitativamente também ela é dissonante. Qualitativamente. E para terminar, uma última característica é que se o Algaion propõe uma superação da temporalidade e o Dark Throne propõe uma destruição da temporalidade, o Mayhem ele expressa um horror à temporalidade. E é aí que está o sentido do trágico da música. Bem,
Feito esse resumo, né? Todos esses vídeos aí que eu fiz explicando e dando justificativa, está resumido aqui. Quem não quiser perder tempo com a fundamentação, né? Porque eu fiz os outros vídeos exatamente com o objetivo de fundamentar essas conclusões. Porque senão eu apresento as conclusões e a pessoa fica sem saber de onde que eu tirei isso, né? E aí até pode falar, não, eu não vejo essas coisas na música. Aí falaram, bom, não vê? Então dá uma olhada na fundamentação lá. Quem sabe que você vendo lá o que eu falei, você passe a ver coisas que antes você não via. Ou então você vê a fundamentação e acha que eu estou errado, meu, também é possível, né? Mas aí pelo menos não é mais o eu acho. Aí você tem que dar um argumento lá para rebater, porque eu apresentei a argumentação lá atrás. Então agora, depois de feito esse resumo, agora eu vou chegar à parte mais legal dos vídeos, que é o fim. O negócio é o seguinte. Deixa eu pegar aqui minha outra anotação. O negócio é o seguinte. Agora que eu fiz esse resumo, dei uma recapitulada em tudo que foi dito, eu vou começar a encaminhar a resposta para a pergunta que eu fiz inicialmente. O que é o black metal norueguês? Bom, a resposta que eu vou encaminhar aqui talvez seja meio surpreendente para muita gente, porque talvez espere que eu faça uma conclusão formal, né? Black metal norueguês é guitarra estridente, trêmulo, blast beats, aqueles negócios lá. Não está errado isso. Essas são as características formais. Mas não é, a pergunta não foi quais são as características formais do black norueguês. A pergunta é o que é black norueguês? Ou, num certo sentido, o que é que no black metal norueguês faz com que ele tenha essas características estruturais, né? Aí você vê que eu desloco a discussão dos elementos formais da música para a parte conceitual. Eu quero um conceito, mas um conceito que não seja construído com base nesses elementos estruturantes da música. Essas são as características. Estou perguntando qual é o conceito. E para mim, a resposta para o que é o black metal norueguês, ela começa com quase que com uma resposta assim literária, ou mais assim poética, ou metafórica, se você quiser. A minha resposta é: o black metal norueguês é uma guerra contra o tempo. É isso que é o black metal norueguês. Quer entender? É uma guerra contra o tempo, contra a temporalidade, que é lutada no campo da música. É isso. Agora, é óbvio que isso sim, pode ter o seu valor e tudo, mas assim, é pouco explicativo isso, né? É pouco explicativo. E então eu vou agora encaminhar uma tentativa de criação de algo que poderia ser chamado de uma metafísica do black metal norueguês. Uma metafísica do black metal norueguês. Porque você poderia dizer, não, tá, é uma luta contra a temporalidade. Mas no que consiste essa luta? No que consiste essa luta? Porque isso é muito vago, uma luta contra o tempo. Então agora eu vou tentar esmiuçar melhor esse conceito, começando a traçar uns elementos da metafísica do black metal norueguês.
E para isso, eu vou usar como exemplo, e foi por isso que eu escolhi essas músicas, porque essas músicas representam etapas ou instantes da luta contra o tempo. É isso que elas representam. Momentos de uma etapa, como se fosse uma escada da luta contra o tempo. Então, começando agora invertido. Invertido. É do elemento mais baixo para o elemento mais alto dessa luta contra a temporalidade. Ou seja, saindo do campo da luta contra o tempo no campo histórico, empírico, e indo para o plano abstrato, ideal. No Mayhem, é uma tentativa de superação do tempo no seguinte sentido. Tenta-se sair do efêmero em direção ao perpétuo. Do efêmero para o perpétuo. O efêmero é o nosso tempo, é o tempo humano. É o nosso tempo psicológico, o tempo humano das nossas ações. É o tempo em que a gente vive a maior parte da nossa vida. É esse tempo empírico, tempo histórico. E no Mayhem tenta-se sair. Por isso que ele problematiza. O que ele problematiza? Ele problematiza o tempo empírico. Ele problematiza o efêmero. E é daí que vem o trágico. É daí que vem o trágico. Porque ele na música, ele tenta sair dessa temporalidade mundana, dessa temporalidade trivial, banal da vida cotidiana, para uma temporalidade que trabalhe com o perpétuo. E olha que interessante. Embora eu não esteja fazendo análise aqui das letras, né? Eu não fiz análise, eu não falei de letra em lugar nenhum aqui, né? Não fiz essa análise de letra. Mas sobre o que é a letra? Sobre o que é a letra de Buried by Time and Dust? Olha o nome da música. Buried by Time and Dust. Sepultado pelo tempo e pela poeira. Porra, cara. Óbvio que é sobre o tempo a música, né? Sobre a sensação de ser enterrado pelo tempo. É isso, a música é sobre isso. E qual é a figura que tem lá? Um vampiro. Um vampiro. Né? Ele diz lá, não vou pegar aqui a letra, mas ele diz lá, né? Eu sinto falta do sangue, das gargantas, né? A minha sepultura, um negócio totalmente vampiresco, assim. Ó. E, cara, assim, o vampiro, ele tem vários sentidos, né? Vários sentidos, esse arquétipo do vampiro. Mas qual é dos conteúdos mais claros do arquétipo do vampiro? É a busca pela imortalidade, cara. É isso. E, aliás, é essa maldição do vampiro, né? É a maldição do vampiro. É a bênção e a maldição. É que ele escapou, de certo modo, né? Ele escapou da temporalidade humana e vive na temporalidade do perpétuo. Ele não experimenta mais o nosso tempo humano, o tempo histórico nosso. Embora ele esteja também aqui, né? Ele é uma criatura híbrida, né? Mas ele vive no perpétuo. Todo o clima da música, a tragédia da música, está baseada nessa condição do vampiro. Ou mais especificamente, da vampirização. É da passagem do urbano para o estado vampiresco. Bem, isso é importante, hein? O vampiro, ele não é eterno, ele é perpétuo, é diferente. Já no Dark Throne, a gente tem um segundo momento dessa ascensão na superação do tempo. A gente passa do perpétuo para o eviterno. Já expliquei esses conceitos, não vou voltar lá, quem quiser veja lá nos vídeos, né?
Mas, assim, o que é interessante? Novamente, sobre o que é a letra de Transylvanian Hunger? Vampiro. Transylvanian Hunger. Vampiro. De novo, nosso amigo vampiro lá aparecendo. Só que aqui, e olha que bacana, o drama do vampiro, se é que pode chamar de um drama, é diferente. É diferente. Lá no Mayhem era tragédia, porque é a tragédia humana, da perda da natureza humana e a transformação em vampiro. Tem uma tragédia aí. Você passar do tempo humano, da temporalidade humana, para a temporalidade da perpetuidade. Há uma tragédia, porque você perde a sua natureza humana, né? Porque a natureza humana é ligada ao tempo empírico. Pelo menos a nossa natureza psicológica, tá? Não vamos entrar em questões religiosas, mas pelo menos o que a gente entende como consciência psicológica é isso. Está ligado a essa temporalidade histórica. E no Dark Throne já é um segundo momento. Ele passa do perpétuo para o eviterno. E é por isso que não tem o elemento trágico, porque o elemento trágico está ligado à natureza humana da tragédia. Embora tenha o elemento épico. O elemento épico. Tem o elemento épico, né? Porque, em geral, a oposição à tragédia é a epopeia, né? Tem a tragédia e a epopeia né? nos modos clássicos da literatura grega, né? Antiga. Mas aqui, porque aí que está, não há um sofrimento, porque ele já não tem mais a natureza humana. Ele não tem mais a natureza humana. Ele já é o vampiro. E aí, o vampiro, a ascensão dele não se dá à custa da morte da natureza humana, que é o que acontece no Mayhem. E daí a natureza trágica. Aqui ele já é um personagem que está assim, num outro nível de realidade, que já não é um nível da realidade humana, né? Porque isso é muito importante, né, na figura do vampiro. É compreender que ele não está na mesma esfera dimensional nossa. Né? O vampiro está em outra esfera dimensional. Ele não é simplesmente um bebedor de sangue. Isso aí é uma coisa de menor importância. A figura do vampiro é essa, é de que está escapando à nossa realidade. Então aqui no Dark Throne há esse elemento de epopeia, em que não há o sacrifício mais da natureza humana, e por isso a prevalência do elemento épico, grandioso, né? Ele está agora ele está ascendendo sem o sacrifício, vamos colocar assim. E ele vai para eviternidade. Mas veja, eu falei da natureza híbrida, né? Da natureza híbrida. Então, agora eu vou pôr uma vírgula, né? Não é aquela coisa que a gente fala, né? Tal coisa é assim, vírgula, então agora vem a vírgula. Falei tudo isso, né? Mas agora vem a vírgula. Isso não é também totalmente verdade, não, cara. Não é totalmente verdade, não. Porque tem um elementozinho trágico também. Tem um elementozinho trágico. Assim, bem reduzido, né? No Mayhem é assim, na cara. Aqui no Dark Throne, não. A melodia é brilhante, né? Aquelas coisas todas que eu falei lá. Mas, e principalmente na segunda parte, tem ali uma coisinha dissonante, uma coisinha ali que pode sugerir uma coisa trágica também. Tanto que eu até anotei, eu falei, tem um elementozinho trágico. Porque assim, né? A música é híbrida. Porque essa figura do vampiro, embora não tenha natureza humana, mas ele se alimenta do sangue dos vivos, né? Ele tem uma ligação com os humanos. Até porque, segundo
algumas interpretações aí, antes ele era um humano, né? Em algumas interpretações é assim. Então, assim, no mínimo, tem a gente pode dizer, ou é uma memória, ou assim, uma certa sentimento por empatia de ter, né, de estar entre os humanos. Porque o vampiro também, ele tem essas ambiguidades, né? Ao mesmo tempo em que ele está em outra esfera, mas ele deseja a vida. Por isso que ele se alimenta de sangue, né? Ele tem fome por viver. Só que o problema é o seguinte, a vida, como a gente a entende, só existe na esfera do humano. Porque a vida, como a gente a entende, precisa da morte. E é a morte que dá esse sentido à vida. Se você tira isso, a vida se torna outra coisa. E então, assim, daí a maldição do vampiro, que é uma bênção, é uma maldição. Porque ele não experiencia essa vicissitude suprema da vida humana, que é a certeza da morte. Então, continua tendo um pouco esse elemento trágico, daí a natureza híbrida da música. E agora, no caso do Algaion, que já é o nível máximo de abstração nessa luta contra a temporalidade, você passa aí do eviterno ao eterno. E aí, cara, acabou o sofrimento. Não tem mais nada. É por isso que a música do Algaion é uma música, até assim, num certo sentido, acolhedora, contemplativa. Porque acabou esses problemas da subjetividade. Acabou. Não tem sofrimento, não tem trágico, não tem natureza humana, não tem nem memória da natureza humana, não tem mais nada disso. Você está numa esfera puramente abstrata. E a música do Algaion é isso, cara. Ela tenta ser o mais abstrata possível, né? Claro, ela não pode ser completamente abstrata, porque senão ela deixa de ser música. Mas o mais do que ser abstrata, ela tem um desejo de ser abstrata. É isso que caracteriza a música do Algaion. Daí aquelas características formais que eu tentei mostrar ali, né? E para fazer construir uma semântica, e dessa semântica construir elementos, né? Rascunhos de uma metafísica do black metal. E para encerrar, sim, eu só poderia dizer que na passagem do efêmero para o perpétuo, você tem a passagem do humano para o sobre-humano. Depois, no perpétuo para o eviterno, você tem a passagem do sobre-humano para o super-humano. E no Algaion, embora assim, são mais metafóricos isso, porque só a menção ao humano aí já começa a ficar um pouco ruim, mas enfim. E no Algaion você tem a passagem do super-humano por inominado. Aí não tem nome. Se tiver nome, já não é o abstrato. E para concluir agora isso, para assim dar uma cara para essas coisas todas que eu falei, eu pensei assim em figuras arquetípicas para cada um dessas etapas do processo de ascensão do tempo histórico para a eternidade, né? Que para mim é o objetivo do black metal norueguês. É essa a resposta. É uma tentativa, eu estou tentando esclarecer aquela resposta conceitual, bem metafórica, assim, tentando ser mais clara, né? Quebrar um pouco aquilo e ver o que tem por dentro, né? Essa tentativa do black metal norueguês é a tentativa de sair do tempo humano, empírico, para a eternidade, passando por essas. Aí é um processo. Cada momento desse pode ser encarado, né? Você pode fazer uma música enfocando cada momento desse, né? E aí a criatividade do artista, né?
para conseguir expressar essas ideias. Mas se eu estou indo no caminho certo, o conceito do black metal norueguês que dá a força motriz para o black metal norueguês é essa luta contra o tempo. E aí, concluindo, né, falando, eu pensei assim em dar uma cara, né, para esses 3 momentos que as músicas representam. A música do Mayhem é o primeiro momento, a música do Dark Throne é o segundo momento, e a do Algain é o terceiro momento culminante. Mas veja, isso não significa dizer que eu estou fazendo uma gradação de qualidade das músicas, não, viu? Isso é só... elas representam momentos da caminhada, vamos dizer assim. Momentos da caminhada, né, do processo. E eu pensei, então, em figuras arquetípicas. A primeira figura arquetípica que eu pensei, eu já disse quem é, né? É a figura do vampiro, que seria a figura arquetípica da primeira transformação, né? E eu, assim, pensei na figura do Nosferatu. Então, a figura arquetípica dessa primeira etapa é Nosferatu. Da segunda etapa, né, a primeira etapa que é lembrando, do efêmero para o perpétuo. A segunda figura, que é do perpétuo para o eviterno, é a serpente de Ouroboros, né? Ouroboros. É aquela serpente, né, que ela devora o próprio rabo, né? Então, mas ela sempre se renova, né? Então, tem aquela ideia da eviternidade. Acho que pega bem essa ideia da eviternidade. Eu até pensei em uma outra possibilidade, é a Fênix. Mas a Fênix, eu não escolhi por 2 razões a Fênix. A primeira é que ela tem a coisa de que ela é queimada, ela não se queima. Então, assim, dá uma ideia de um fator externo, que é exatamente o que não é a ideia da eternidade. E a outra razão é que tá ligada a essa, né? É que a serpente de Ouroboros, ela se autorregenera, né? E a Fênix, ela de certa forma, ela não se autorregenera, né? Porque é das cinzas que, né? Então, assim, gera uma certa ambiguidade. Então, eu achei essa metáfora pior. A serpente de Ouroboros, eu acho mais interessante. Além do que, serpente de Ouroboros, eu acho que tem um impacto simbólico, e no black metal, essas coisas são importantes, mais forte do que a Fênix grega. E o terceiro processo, que é a passagem do eviterno para o eterno, a figura arquetípica é nenhuma. Porque se você der uma cara para esse negócio, você perde a abstração. Então, do mesmo modo que eu deixei de... Do que eu deixei? Porra, agora o que era que eu ia falar? Eu esqueci. Vai falando, depois edita. Por que você deixou de dar o nome? Não, isso eu já falei, eu já expliquei. Mas é porque alguma outra coisa que eu ia dizer assim... É o perpétuo... Ah, sim, lembrei. Do mesmo modo que, né, meio impropriamente, mas eu falei da passagem do humano para o sobre-humano e do sobre-humano para o super-humano, a passagem do super-humano para a última etapa eu não nomeei, né? Pelas mesmas razões eu não estou nomeando uma figura arquetípica aqui. Porque eu acho que se você está falando realmente da abstração completa, gera, assim, uma contradição, ou a metáfora ela mais atrapalha do que ajuda se você der um nome, né? É o inominável. Se é lá o inominável, aqui também é o infigurável.
vamos dizer assim. Bom, então com isso eu termino né, fiz o resumo, tentei responder a pergunta e tentei começar a construir uma metafísica do black metal norueguês para explicar a minha conclusão. Agora, só para realmente dar assim, umas respostas talvez mais claras assim, do que essa que ficou, né? Você construir uma metafísica, às vezes fica uma coisa um pouco assim, esfumaçada, né? Uma coisa pouco analítica, né? Pouco analítica. Então agora eu vou tentar dar umas respostas mais curtinhas e bem analíticas à pergunta do que é o black metal, né? Fora, para quem não gostou daquela resposta mais metafísica e mais literária, eu vou dar umas respostas mais científicas ou mais analíticas. Eu diria o seguinte: do ponto de vista da música, o black metal norueguês é música sacra. Música sacra. Do ponto de vista espiritual, ela é uma meditação. Do ponto de vista psicológico, é um estado alterado de consciência, é um fármaco. Do ponto de vista da ciência da religião, é uma gnose. Do ponto de vista das ciências proibidas, é um ocultismo. Do ponto de vista antropológico, é um desejo de transcendência. E agora uma nota irônica: do ponto de vista da sociologia marxista, é uma forma de alienação. Bom, com isso, eu termino esse longuíssimo e muito experimental e explorador vídeo. Eu espero que não soe como uma coisa bizarra ou uma coisa assim meio até risível, que soe como uma coisa interessante e que suscite questionamentos, e até para quem nunca pensou assim na música ou no black metal, com esses olhos mais, né, filosóficos ou semióticos, né? E assim, eu gostaria de ressaltar novamente isso que eu já falei várias vezes. Isso aqui é um work in progress. Eu não estou apresentando isso como as minhas conclusões finais, não. São coisas que eu penso, e eu já penso há muito tempo. Não comecei a pensar isso ontem, já penso há muito tempo. Eu tenho algumas ideias bem solidificadas sobre isso, mas não significa que são imutáveis. E para quem quiser conversar sobre isso, para quem quiser dialogar, se opor até a isso, os meus comentários estão aí para isso. Eu leio sempre e respondo, tento responder na medida das minhas capacidades, e a gente vai conversando, porque o diálogo é um dos objetivos maiores desse canal. Eu queria também fazer uma menção aqui, que isso que eu fiz agora aqui teria ficado melhor num artigo. Artigo esse que eu escreverei. Eu vou usar o material desses vídeos e outras coisas que eu tenho no computador, outros textos, para escrever um artigo juntando essas informações todas e colocando uma de forma mais, bem encadeada, isso, num formato mais acadêmico. E pretendo publicar esse artigo no ano que vem. Eu também tenho um outro artigo, agora eu vou fazer um comercialzinho aqui meu. Eu também tenho um outro artigo em que eu analiso uma coisa completamente diferente. Eu faço uma análise parecida com essa, mas em relação ao Cannibal Corpse, da banda de death metal americana. E que sai uma coisa completamente diferente disso que a gente está falando, que eu falei do black metal norueguês. Mas tento fazer uma coisa assim. Espero também publicar no ano que vem. Vamos ver, né? Tem que ver se consigo espaço e tudo, né? E eu também gostaria de dizer que eu tenho
Não é bem um artigo aí, é mais um ensaio já publicado sobre black metal norueguês, em que eu apresento alguns desses elementos que eu estou tratando aqui, mas por isso que eu estou dizendo que é um ensaio, porque não tem muito essa parte da fundamentação que eu fiz aqui, né? Que é uma parte que dá trabalho, que é cansativo e às vezes é até meio cacete fazer. Mas precisa, né? Para você dar substância no que você está dizendo e justificar, você precisa dessas coisas. Nesse, então, ensaio que eu publiquei já numa revista aí, eu falo de uma forma mais ensaística, mais assim literária sobre essas características, né? Eu falo só um pouquinho sobre característica formal, mas falo mais sobre os esse conceito, essa ideia de que o black metal é uma luta contra o tempo, né? É isso que está colocado lá nesse artigo. Esse artigo eu reescrevi depois que ele foi publicado, reescrevi uma vez, botando questões até sobre teoria da verdade. Tem lá, quem se interessar tá lá. Acrescentei lá umas coisas, e aí depois, uma terceira vez, eu ainda botei um monte de nota de pé de página para ficar com uma cara mais acadêmica, que não tinha nota de pé de página. E dobrou de tamanho esse artigo. E aí ficou o ensaio, né? Aí ficou com mais cara de artigo. E esse eu tenho a promessa de que vai ser publicado. Esse eu já tenho a promessa que vai ser publicado no ano que vem, numa revista sobre uma música específica que fala sobre música extrema, que já teve os 2 volumes, o segundo foi lançado agora, esse final de ano, e vai ser lançado o 3º volume no ano que vem. E o editor me prometeu que o meu artigo vai estar lá. Foi ele, inclusive, que pediu que eu colocasse ele com a cara mais acadêmica para participar lá. E eu botei lá as notas de pé de página. Então essa versão vai sair no ano que vem. Essa está prometida. Vamos ver se realmente acontece. A primeira versão desse texto está publicada por aí, numa revista que não tem nada de acadêmica, foi a revista que me deu espaço, que chama... Como é que é o nome? Aestétera. É um termo grego, que eu nem sei o que significa aestétera. É uma coisa assim. E eu não sei se... Eu acho que ela não está disponível digitalmente, mas enfim, fica aí Depois aí nos comentários eu vou pôr, ou aqui na legenda eu vou pôr o nome da revista para quem se interessar em procurar esse negócio aí. Eu mesmo só tenho uma revista que foi feita assim quase que entre amigos, sabe? Quase não teve distribuição. E com isso, então, eu vou encerrando esse vídeo bem diferente de todos os outros que eu já fiz. Espero que pelo menos agrade a alguns. Outros certamente vão achar um pé no saco esse vídeo. E alguns talvez até achem ele engraçado, né? As reações podem ser as mais diferentes. Mas é isso aí. O canal tem isso e tem as coisas de colecionismo, né? O canal tem aí para vários gostos, né? Então eu vou ficando por aqui. Eu ainda não sei se eu vou publicar todos, porque ficou muita coisa, né? Eu não sei se eu vou publicar todos os vídeos essa semana ou se eu vou dividir os vídeos, uma série de vídeos nessa semana e a segunda série de vídeos na semana que vem. Talvez eu faça isso, porque senão vai ficar muito carregado, né? E, de qualquer forma, se não for na outra semana, na próxima, agora, nesse final de ano, eu estou mais tranquilo, espero que não suma aí, né? Não fique esse tempão de 3 semanas que ficou para eu voltar ativa, mas o canal está sempre aí, mesmo que eu falte uma semana e tudo, isso não significa que o canal morreu, não. Eu pretendo levar esse canal adiante durante muito tempo ainda. Bom, no mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e keep pounding metal!